Será que existe muita diferença entre os itens da moda de rua usados no Brasil e aqui no Reino Unido? Sim, e hoje eu vou compartilhar com você 3 deles super comuns aqui no guarda-roupas britânico, mas pouco usados no Brasil. Olá, eu sou Thaís Rolim, consultora de imagem e pesquisadora de tendências de moda, especialista em ajudar brasileiras que vivem aqui no Reino Unido ou que vêm a passeio. Mas é claro que eu posso te ajudar também onde quer que você esteja. Olha, esse é o tipo de vídeo que a princípio parece ter uma informação meio bobinha, sabe? Mas para quem vive aqui ou está vindo turistar, é algo muito útil. E os 3 modelos que eu separei aqui pra gente conversar, eles estão diretamente ligados à funcionalidade, a facilitar o seu dia a dia. Obviamente dentro, da sua rotina e do seu contexto. Vamos logo então para o primeiro deles. Você já imaginou se no Brasil a gente usasse galochas no nosso dia a dia para tudo que a gente vai fazer? Parece um pouco estranho, né? E de fato é, porque não há necessidade. No Brasil a gente usa galochas muito mais na zona rural e também, pelo menos é assim lá no interior de São Paulo, tá? Para lavar a calçada e o quintal. E a função da galocha é justamente nos proteger da umidade, Então da água, da lama, da vegetação. E a mesma coisa acontece aqui na Inglaterra, só que aqui a gente tem um clima muito mais propício para que essas coisas aconteçam. Então, olha, a gente pode ter no mesmo dia chuva, vento, às vezes neve, e no mesmo dia, às vezes, sol também para derreter tudo isso e virar uma bagunça só. Por isso aqui é muito comum que as pessoas usem galochas não só no campo, mas na cidade também. E as galochas são tão tradicionais aqui quanto a Havaianas é no Brasil, por exemplo. Então tem marcas focadas só nesse tipo de calçado, que é, por exemplo, o caso da Hunter, que é a marca mais conhecida e é uma marca muito antiga. Ela foi fundada em 1856 e ela é tão tradicional que, inclusive, ela é a fornecedora oficial de galochas para a realeza. Shall we? We're in here. E assim como as Havaianas, eles produzem vários modelos com diferentes materiais, cores e até a altura do cano da bota. E claro, super importante, aqui nós chamamos as galochas de Welly Boots, ou simplesmente Wellies, que é a abreviação de Wellington Boots. E Wellington Boots vem em homenagem ao Duque de Wellington. Essa história é muito legal e eu amo história, mas eu vou deixar essa para um próximo vídeo. O nosso segundo item é o colete puffer alongado. Pode ser também o colete quilted alongado, Que o quilted para nós é o matelacê, aquele efeito de matelaçado. Bom, o que acontece? Essa peça é muito interessante porque eu já utilizei ela numa análise de look lá no Instagram. E como era de se esperar, as pessoas no Brasil acharam muito estranho e disseram assim até algumas delas: nossa, inutilizou o casaco, porque pra que tirar as mangas, do casaco? Faz sentido esse pensamento no Brasil, mas para quem está aqui, para quem vive aqui, passa no mínimo 6 meses num frio que não acaba mais, e você não pode parar a sua vida, faz muito sentido, porque as mangas do casaco de inverno, elas dificultam muito os nossos movimentos, Então imagina só, uma pessoa que tem filhos pequenos e utiliza muito o carro no seu dia a dia, Então coloca a criança no carro, tira do carro, dirige, Então o colete facilita muito a sua vida, principalmente se você sabe montar um look de camadas em roupa térmica, tá? Então, se você vive aqui e você acha estranho, repensa isso, porque mesmo que ele não seja muito bonito, de fato não é tanto, mas ele é muito funcional e pode ser muito útil no seu dia a dia. E para quem vem a passeio também, se você vem no inverno, vem com criança pequena, vai andar muito e tudo mais, pense a respeito. E o nosso terceiro item é uma tendência nesse inverno 2025. Só que eu percebo que ele vai ser trabalhado de maneiras diferentes no Brasil e aqui fora. Por quê? O trench coat é uma peça muito tradicional aqui do Reino Unido. E sendo tradicional, a forma dele se tornar uma tendência aqui é modificando a modelagem, colocando detalhes que antes não haviam, Colocando talvez tecidos de cores diferentes na mesma peça. Diferente do Brasil, que não tem o costume de usar essa peça. E por que ela não é tão usada? Bom, vou contar um pouco da história, tá? O trench coat foi desenvolvido para facilitar a vida dos soldados na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Até então eles usavam casacos de lã, que eram muito pesados. E com a chuva, eles ficavam encharcados de água e pesavam ainda mais. Então o nome trench coat vem exatamente daí. Trench significa trincheira. Ele era feito de gabardine, que é um tecido leve e ao mesmo tempo resistente à água, e o comprimento sempre longo também para proteger as pernas da lama e do frio. E uma curiosidade sobre o gabardine é que ele foi criado décadas antes da Primeira Guerra Mundial, em 1879, pelo Thomas Burberry, que é, claro, o fundador da Burberry. E vocês sabem que o trench coat é uma peça clássica, da marca, é um ícone. Eu gosto muito dessas pérolas de história, sabe? De entender como as coisas aconteceram no passado e como é interessante quando você une beleza e funcionalidade, essas coisas elas se perpetuam.
e continuam passando de geração em geração. E foi assim então que o uso dessa peça continuou mesmo com o fim da guerra. Os oficiais britânicos continuaram usando os casacos que eram realmente próprios dos seus uniformes. Isso também vem de encontro com a escassez de matéria-prima daquele momento na história. Então era necessário que se utilizasse o que tinha-se de bom até o final, né? Escassez de matéria-prima. Escassez de matéria-prima. E foi assim também que a indústria percebeu que seria uma peça interessante para a população de modo geral no período de meia estação, porque ele é atemporal, resistente à chuva leve, versátil e elegante. E é justamente por tudo isso que ele é pouco utilizado no Brasil, porque o nosso clima não justifica que ele seja usado com a frequência com que é usado aqui. Além também de as pessoas no Brasil olharem para o trench coat como um estilo mais formal. Mas eu sinceramente vejo que ele tem muito potencial para looks mais sofisticados e urbanos, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Tanto que, como tendência no Brasil, pelas minhas pesquisas já tenho visto isso, as empresas elas estão pensando em modelos que tragam detalhes mais discretos e um ar mais leve, né? Justamente para adaptar para o nosso clima e também para o gosto do brasileiro. Agora, me conta aqui nos comentários, você gostou desse vídeo? Quer ver mais curiosidades a respeito de itens que a gente usa muito aqui na Inglaterra comparados ao Brasil ou a outro país? Não sei, me deixa saber aqui nos comentários, tá bem? E claro, inscreva-se aqui no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse conteúdo de moda para a vida real possa chegar a mais mulheres. A gente se vê lá no Instagram, no @arainhapediu e aqui no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!